Ailson Lino convida. Novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino convida. Olá, galera! Mais uma vez estamos aqui com mais uma edição do nosso podcast Ailson Lino convida. E você já sabe, em cada edição a gente traz sempre uma história nova. E as histórias são importantíssimas porque são contadas por quem criou a história, por quem fez, pelo protagonista da história. Então a veracidade é 100%. E cada dia muita gente vai pedindo que traga aqui novas histórias. Hoje nós vamos conversar com ele. Nasceu lá em Ilhéus. Ele é filho da professora Fantina, também pianista, tá? Ele é o caçula de 4 filhos. Suas primeiras incursões foi compondo festivais infantis, escrevendo peças teatrais, desenhando, pintando 7, né? E a gente tem o prazer de conversar com ele aqui. Ele não veio sozinho não, veio ele e a filha. José Araripe Júnior e Liz Schumacher. Que prazer ter vocês aqui. Muito obrigado por terem vindo. Parabéns, você ganhou o prêmio logo aí de boa soletração. Schumacher, acertou. Não é fácil. Não. Querido Ailson, é um prazer estar nesse espaço que a gente sabe que cada dia está mais quente, cada dia está fazendo mais sucesso. E estamos aqui para contar não só verdades, algumas colhudas também. Essas verdades, né? Aí eu volto lá pelo ceticismo do sexto empírico do século I, né? Verdade, eu não a conheço, eu persigo. Verdade, eu conheço. Enfim, verdade, de quem é a verdade? O que é verdade, né? É importante que seja umas inverdades. Estamos falando de ficção, não é, Liz? Eu ia falar isso, a gente está falando de ficção. Ficção, é lógico. Que não quer dizer que não é verdade. Claro que não, né? Afinal, para aquela história ali, tudo é verdade. O cara lá atrás já falou, né? Penso, logo existo, né? Então, se eu pensar em qualquer coisa, eu me transformo para tal coisa, tal pessoa, tal lugar. Então, essa verdade é uma ficção gostosa que se torna realidade quando a gente quer. Faz bem, né? O cinema de ficção, muitas vezes o espectador confunde ficção com ficção científica, né? Até essa semana a gente viu um card saído do nada. Não, só uma matéria. Uma matéria. Coisa de notícia, um site da de notícias. Série que falava que era série de ficção científica. Porque as pessoas confundem ficção com ficção científica. Leu lá no release. Sim. Uma série de ficção e tal, e acha que é ficção científica. Científica, né? que uma coisa não a ver com a outra. Tudo que não é documentário, que é história criada, é ficção. Então, eu sou uma pessoa mais voltada para o cinema de ficção. Ou seja, o cinema que inventa e conta histórias. Apesar de eu também fazer documentários. Então, e como você falou aí no início, as histórias, elas são muito importantes para que a vida se torne mais agradável e mais rica, né? Porque não é só conta história quem escuta ou quem vive história, né? Então, o legal da vida é você ficar atento às histórias dos outros, mas também ir em busca de suas histórias. Porque vai chegar um momento que as histórias vão te procurar. Então, eu escrevo comédia, escrevo drama, escrevo vários gêneros, porque eu fico atento ao mundo. Então, às vezes são histórias que aconteceram comigo ou que aconteceram com pessoas próximas, e às vezes são misturas, mas a maior parte mesmo é ficção. Que legal. Por isso que eu falei da colhuda, porque a colhuda é uma palavra bem baiana. Muita gente que não sabe acha que é palavrão, mas não é. É uma mentira cabeluda, né? Então, às vezes... antigo, mentira cabeluda, né? Então, essa ideia de que a ficção tudo permite, né? As pessoas ficam aí nessa briga de meu lugar de fala não é seu lugar de fala. Eu tenho uma outra visão. Para mim, é meu lugar de fábula e ninguém toca. Isso. O meu lugar de fábula, eu posso fazer... A La Fontaine. Exatamente. Eu posso escrever uma história que eu seja um copo. Sim. E a partir daí eu sou um copo. José Bento Gonçalves. Certo,
que bebeu na fonte de La Fontaine, né? José Bento Gonçalves de Monteiro Lobato, né? José Bento Monteiro Lobato, na verdade, né? E traz essas fábulas fantásticas. É bom fazer o copo falar, fazer... Mas assim, antes de eu conversar com o Luiz, que eu estou muito curioso para falar com o Luiz daqui a pouco, você começou muito cedo, mas tem realidade, você já produzia, né? Aos 13 anos, sua primeira... Desculpa, aos 13 anos você já fez logo sua primeira filmagem, né? Em Super 8, o curta João Cidade. Com 13 anos, Araripe, conta um pouquinho aí. Na verdade, eu comecei nas artes bem antes dos 13 anos, né? Eu tive o privilégio de ter uma mãe artista, que era professora, mas que lá em casa a gente vivia bastante intensamente a parte de desenho, de música, né? De literatura. Então eu escrevi uma peça de teatro chamada Pensão Pinel. Essa série eu escrevi quando eu tinha 8 anos, certo? E nesse período aí de 8 anos até o começo de fazer cinema, eu fiz um pouquinho de música, fiz um pouquinho de teatro, eu fiz poesia, escrevi também crônicas para jornais, etc e tal. Estou aqui pensando, desculpa, 8 anos naquela época, né, nos anos 60, 70, era quase a época da alfabetização. Você acabara de se alfabetizar e já estava escrevendo peças. Que bacana, hein? Que legal, que fantástico isso. Eu tinha muita vontade de fazer teatro na minha cidade, Ilhéus, era tudo muito difícil. E eu só vim fazer teatro um pouco depois, já aos 15, ali já em Buerarema, que é uma cidade que tinha uma vida cultural bem intensa, certo? Mas lá em casa nós éramos, vamos dizer assim, muito estimulados para as artes e para as ciências. E também para a política. Muito bem. Por falar em estímulo, né? A gente tem aqui muita coisa para conversar, né? Você, Liz, eu quero falar... Agora eu vou deixar seu pai aqui um pouquinho. Por falar em estímulo. Por falar em estímulo, como é que você foi estimulada aí pelas artes? Hoje você é uma atriz, é produtora, cineasta. É o que mais, Liz? Me fala. Assistente de direção, autora de vez em quando. E esse estímulo veio do papai? Da vovó? Eu acho que veio no sangue, sabia? Porque, enfim, eu considero sorte. Apesar de às vezes eu falar, ai meu Deus, por que eu sou das artes? A gente sabe da dificuldade, mas eu acho que eu tenho essa sorte de vir de uma família composta de muitos artistas, né? Tem meu pai, minha bisavó era atriz, a minha avó, né, tocava piano, minha tia já faz brinquedos de pano. Minha outra tia foi editora de vídeo há muitos anos, enfim. Eu acho que essa coisa da família pode vir do sangue e também do estímulo dentro de casa, mas eu também, que me lembro desde pequena, assim, desde muito novinha. Comecei a fazer teatro com 10 anos de idade, nunca mais parei. E não vai parar nunca. Que assim seja. E me lembro isso, eu não tenho essa coisa de... Não escrevia, eu acho, com 8 anos, mas com 8 anos eu fazia as peças, pelo menos para a família, no Natal, né? Eu ia para casa da minha avó com minhas primas, catava a prima para ir no armário da minha avó, pegar a roupa dela, o sapato, o brinco, e a gente improvisava ali. Eu já era meio diretora, sem nem saber, para além de atriz, porque eu trazia a prima e a gente ia no guarda-roupa e tal, inventava uma história para fazer uma apresentação. Eu sempre tive uma coisa dessa de personagem, de viajar em personagem, em outras histórias, não pela escrita, mas outras histórias pela personagem, assim, né? Big quer falar ali. Big é o nosso. Uma curiosidade sobre Liz, que se eu não falar, eu tenho certeza que ela não vai falar. Quando ela fez vestibular para a Faculdade de Teatro para Interpretação, passou em primeiro lugar, pai. Olha, Big, você está fazendo uma revelação que para mim é sine qua non, né? Porque ela não poderia passar no vestibular, se não no primeiro lugar, de acordo com o histórico da família, né? Então, isso agora eu tinha uma piadinha, rolava aquele povo despeitado, rolava, falando, tá na faculdade porque... Eu fiz um monólogo, eu fiz uma prova de interpretação de 5 peças de teatro, tá? Respeita a minha história. Vamos lá, a coisa tá ficando bacana. O que é que a dupla já fez juntos? Você dirigindo, ele escrevendo, ele fazendo, ele compondo.
onde vocês trabalharam juntos? Em quais peças, em Quer quais começar? artes? Antes da pandemia, assim, eu trabalho além de atriz, trabalho como assistente de direção, de cinema, de série, enfim, há 14 anos, né? E há uns anos que eu já comecei a dirigir algumas coisas, fiz uns curtas meus, enfim. Já dirigi uma publicidade aqui, um videoclipe, 3 videoclipes agora. Mas fui aos poucos fazendo umas coisas. A gente só foi trabalhar juntos mesmo, pouco antes da pandemia, assim. A gente fez 2 séries documentais, que a Arara escreveu e dirigiu, e eu ainda estava como assistente de direção. E aí, depois disso, a gente gravou 2 audiobooks, fez 2 audiolivros juntos, que ele escreve e eu dirijo, atuo, enfim, montei, fiz meio que uma direção artística em geral. E agora essa co-direção, que não é bem agora, né? Porque já tem 2 anos que a gente filmou tudo. Só ilustrando o que ela falou. Nós fizemos uma série, Hiperpraia, de 5 episódios. Essa série foi exibida também na TVE, sobre vendedores de praia, certo? Interessante. Cada episódio tem 2 vendedores de praia, Hiperpraia. Nós fizemos junto uma série que viajou o Brasil, 22 cidades, em 13 episódios de 30 minutos, chamada No País da Poesia Popular, que é provavelmente a série mais completa já feita sobre cordel, cantoria de viola e xilogravura. E agora tivemos a oportunidade de fazer juntos, quer dizer, os 2 dirigindo, essa série que eu escrevi, chamada O Spa das Tartarugas. Vamos falar dela daqui a pouco. Inclusive, quando você fala em xilogravura, você também é discípulo, bebeu na fonte aí das artes com o Juarez, foi colega contemporâneo do Bel Borba, né? E isso aí foi algo que aconteceu na sua vida que te ampliou bastante os horizontes, a visão do que você trazia antes. Quando eu vim de Ilhéus para Salvador estudar, que era a tradição da nossa família. Chegava numa certa idade, os filhos vinham para cá estudar, fazer faculdade. Eu não tinha cinema. Eu pensei em fazer jornalismo, mas eu optei em fazer Belas Artes, o curso de artes plásticas, que foi muito importante para mim, porque me deu uma amplitude, como você falou, da leitura da história das artes, que é muito importante, da história universal em geral, e eu tive muitos mestres. E Juarez Paraíso, sem dúvida nenhuma, foi o maior deles, mas fui colega de Bel Borba, Guache, Val Luísio, o pessoal chamada geração 70, né, das artes plásticas. E eu não segui a profissão de artista plástico como de fazer exposições, apesar de eu ter feito algumas, ter ganho alguns prêmios nacionais, inclusive, mas eu desenho todo dia. Eu continuo um desenheiro, digamos assim. E fez direção de arte, né? De muitos filmes. E fiz direção de arte de alguns filmes. No decorrer do nosso bate-papo, a gente vai dar um pulo lá na frente, depois volta para falar das coisas que vocês fizeram juntos, que vocês criaram, que vocês organizaram, mas eu quero falar agora mesmo Spa das Tartarugas. Eu quero saber de tudo sobre essa minissérie que já estreou semana passada, né, Big, na TVE, né? Estreia dia 3 agora. Ah, não. É porque eu... Então, porque esse programa está sendo gravado hoje, dia 28, tá? Eu não tinha acordado isso com Araripe, mas então, Spa das Tartarugas. O programa só vai depois Spa das Tartarugas estreou dia 3 de junho na TVE. Né? É uma minissérie em quantos episódios? 8. 8, né? Então. De 45 minutos. 45 minutos, né? Vamos lá. O que é Big? Big tá ali me dando alguma dica. Vou botar aí pra gente assistir aqui. Bota aqui então, ó, bota aí. Bota a chamada. Girassóis, 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 tatuagens de suor nos lençóis. Girassóis, girassóis, girassóis,
girassol. Um elenco muito bacana, né? Então tem musicais aí, tô vendo aí que a Emanuele tá cantando, né? Tá atuando. Me fala, Espadas Tartarugas. Por que esse nome? O que é que representa? O que é que vocês trazem? Qual a mensagem? Onde que acontece? Onde foi que aconteceu essas gravações? Foi onde? Onde é que acontece? Onde é que é rodado o filme? Ó, por que o nome Espadas Tartarugas? Porque nós estamos, de alguma forma, fazendo homenagem a um pano de fundo que acontece nessa história, que é a criação do projeto Tamar. Sim. Certo? Então a série tem um fundo de preservação da natureza. Então o ambiente onde ela foi feita é uma aldeiazinha, um lugarejo, aldeia de pescadores, chamada Santo Antônio, que fica logo depois de Diogo. Tem Praia cerca de de Diogo. 280 habitantes. É Linha Verde, é? Linha Verde. Então ela foi feita lá em Santo Antônio. E a gente mostra Santo Antônio de uma forma muito, muito cuidadosa, no sentido de que é necessário conhecer aquelas belezas todas para não deixar que Santo Antônio se transforme numa Embaçaí ou numa Praia do Forte, etc. e tal. É o momento de 2025. Mas a série se passa em 1970 e no ano 2000. 99. 70, eu diria que naquela 99. região tinha os hippies, né? Isso, é isso. Então, o que é a série? 1970 e 1999. Véspera... 29 anos depois do início. Acontece nesse... Isso, na véspera do bug do milênio. Na véspera do fim do mundo. Exatamente. Certo? Que legal, no apocalipse. Isso, Que legal. exatamente. Muito Aí, bacana. nos anos de 1970, 3 hippies jovens, cheios de sonhos, eles criam uma aldeia hippie em Arembepe, ou em Santo Antônio, que é inspirada na aldeia de Arembepe. Arembepe, Mas sim. aconteceram aldeias hippies no mundo inteiro. Sim. Certo? E essa aldeia, com o passar dos anos, esses hippies vão ficando cada vez mais holísticos, mais, digamos assim, dominando as forças da natureza, e eles transformam aquela pequena aldeia precária num spa. Esses domínios são psicodélicos? Isso, Porque na época... Também. exatamente. Então, a série ela é uma série musical, vegana, psicodélica. Que legal. Série musical, vegana, psicodélica. É muito astral, E né? poliamorosa. Oh, como é que é? Poliamorosa. Poliamorosa. Era o que os hippies pregavam mesmo, Exatamente. Né? Essa coisa Mas há do amor, da conflito. igualdade, né? Mas, É uma desculpa. comédia, mas também tem muito conflito, Sim. certo? Então, o que seria o gênero, se me perguntasse? É apenas uma comédia vegana? Eu diria não. É uma série que ela pode ser vista como se fosse um sitcom, ela pode ser vista como se fosse uma novela, ela pode ser vista como se fosse circo, rádio, De acordo com o meu Ela estado é de musical. teatro. De repente tem 2 Certo. telespectadores de lá, Isso. um tá numa vibe e outro tá Isso. na outra vibe. Certo. Então, Cabe tudo ali. E ela- ela é musical, né? E musical. E ela pode ser importantíssimo. vista como cinemão mesmo. E ela pode ser vista também como cinema popular brasileiro, porque ela foi escrita para o público da TVE. O público da TVE, ela não é só a gente, a classe A e B, que busca cultura e informação. A TVE tem um papel muito importante para atingir as populações da classe D e E. E tem feito aqui, eu vou até fazer um elogio, tem feito esse trabalho com primazia, porque a TV pública, né, como é a TVE, ela tem essa função de educar, de levar as culturas, de educar, de dar acesso. Né? Exatamente. E toda família, por mais precária e humilde que ela seja, ela tem sempre alguém que está em busca de conhecimento. E é a TVE que oferece esse conhecimento na TV aberta. Entendeu? Muito bacana. Então a gente fez uma Corroboro série. com essa sua fala. Então a gente fez uma série para dar a este público da TVE um pouco de uma pleiade histórica desse segmento hippie. Porque o que foi o segmento hippie? Foi um segmento
baseado principalmente, digamos assim, nos princípios de amor à natureza, da liberdade e de um sentimento de paz anti-guerra do Vietnã. Então, aquele movimento que foi chamado também de contracultura, queria romper com padrões urbanos, principalmente, padrões, digamos assim, capitalistas, né, industriais. Então, é uma série sobre utopia, mas também uma série sobre como a utopia sofreu a erosão do sistema. Porque eles três, aqueles hippies, a partir do momento que eles transformam a aldeia num spa, eles viram empresários. E os problemas passam a ser outros. Quando chega na época em que a história se passa, né? Em 99, que é onde vai acontecer o grande conflito, que é a chegada do herdeiro, do mestre deles, do que já faleceu. E vai chegar eles ficam sabendo por um telegrama que vai chegar um herdeiro que ninguém conhece, que ninguém nem sabia que existia. E aí toda aquela... põe em risco esse negócio deles, né? Esse lugar, porque eles não sabem quem que é essa pessoa, o que é que ela quer, o que é que ela pretende chegando ali, não participou. E, de fato, a pessoa chega com objetivos um pouco mais capitalistas. E que a partir daí que começa, de fato, a série começa a partir daí, a história, né? Em que a gente vai assistir, começa a partir dessa chegada, desse conflito. Dessa disputa ali. E a partir desse conflito, dessa chegada desse conflito, a coisa vai evoluindo, inclusive essa série fica aberta para novos episódios. Exato. Novas temporadas, Novas temporadas. Ela fica aberta para novas temporadas. O que vai acontecer também, assim, nas diversas camadas dramatúrgicas que a série tem, é como a natureza afeta as pessoas, certo? A gente vê, todo fim de ano a gente vê isso. A gente vê um monte de paulista que vai para Porto Seguro, para Arraial da Ajuda, para Trancoso, e resolve ficar por lá. Engraçado, Arari, você falou uma coisa que agora me surgiu. Mineiros também. Como a natureza afeta as pessoas. Não seria um behaviorismo? Como as pessoas afetam a natureza e ela responde com um comportamento de defesa? Também. Também. É muito importante isso, mas eu acabei te cortando, desculpa. Não, mas você falou esse negócio aí mais complicado, mas naqueles anos ali da véspera de 2000, havia uma previsão do alinhamento dos planetas, que os mares iam crescer e invadir os litorais. Então, todo mundo que era holístico ali, digamos assim, que teve uma herança hippie, já em 1999, muita gente migrou para a Chapada Diamantina, porque iria para lugares mais altos, certo? Então já havia, por exemplo, toda aquela migração grande que até hoje continua acontecendo para Capão, Lençóis, Andaraí, Mucugê, tudo começou aí. Eu me lembro, com essa sua fala aqui, me veio aqui agora uma lembrança do Rodrigues, o trio... Sá, Guarabira e Rodrigues, né? Quando diz que o sertão vai virar mala, lá no coração, o mesmo que algum dia o mar também vira sertão. Me veio aqui esse trio, né? O mar tá beirando virar sertão aí nos próximos anos, inclusive. Mas, segundo aí os estudiosos, né? Falam que as geleiras, que quando isso acontece, que nunca isso vai acontecer, que tsunami e alguns lugares onde o mar avança um pouco, mas que não vai tão além e etc. Mas em 1999 havia uma expectativa real de que o mundo ia acabar. Sim. Olha, eu vou contar uma história para você sensacional. Um nativo que estava participando de uma filmagem lá, ele falou para a gente, olha, aqui na virada de 1999 para o ano 2000, certo? Não tinha luz elétrica. E tinham inaugurado o complexo de Sauípe ali, uns 2 quilômetros, certo? Quando foi na noite que eles estavam esperando o fim do mundo, o apocalipse, certo? Espocaram os fogos de Ano Novo do Sauípe, e eles acharam que era a explosão do mundo. Que legal! E saíram correndo, se esconderam debaixo das camas e não sei o que, correram para o mato, alucinados. Você veja o que é a crendice popular, o que é
a expectativa Que legal isso. Então há ali no Isso, spa... a minissérie tá... Tem esse pano de fundo Tem esse pano de também. É. Porque é esse ano ali que eles estão vivendo. É. E além desse pano de fundo, Liz Araripe, uma coisa que me chamou muita atenção, que eu estou gostando muito, além desse pano de fundo que você está falando, o spa das tartarugas, né? Preservação da natureza. E eu vejo uma outra coisa também, que talvez, não sei se vocês quiseram falar também desse pano de fundo, passo de tartaruga, né? Que é muito lento, né? Que é a natureza lenta, mas não para, ela vai... Né? Tem até Essa uma piadinha cena- existe. Você viu, não Não foi? sei se... Você assistiu já algum episódio? Não. Pirateou, o cara pirateou. Porque tem a nossa personagem, uma hora fala depois dessa fala, piada. que legal. Vocês estão aí nesse passo tartaruga. Isso, na verdade, é o que vocês estão me transmitindo. Está havendo aqui um behaviorismo radical. Isso. Ó, estímulo e resposta, estímulo e resposta. Porque há Sintonizados. uma confusão muito também, né? Entre o cágado e a tartaruga. Porque o povo fala assim, porque o cágado é lento, mas a tartaruga não é lenta não. Quando ela, d'água, meu amigo. quando ela nasce, ela sai numa velocidade incrível. As pequenininhas ali Até as correndo pra pequenininhas, água. quando estão em busca da água, é Exatamente. verdade. Então, mas a gente faz uma espécie de homenagem, certo? Sem exatamente citar, mas é uma homenagem verdadeira, porque o Projeto Amar é um negócio que é de tirar o chapéu, né? Um dos personagens da história, ele é um biólogo de fora, do sul, do sudeste, enfim, não fica exatamente claro de onde, mas que está ali meio que para fundar um novo espaço, uma coisa que cuida das tartarugas. Então, fica claro que, né? Que é Sim. como se fosse também a fundação do Projeto Tamar também acontecendo ali. Porque a natureza na série, de fato, como a gente estava filmando num lugar muito bonito, como tem, né? Como tem essa coisa dos hips que a Arara já falou, e o próprio espaço em que estamos. Aquela natureza é tão exuberante que ela vira um personagem mesmo, né? A gente tem na série muitos momentos de cenas de natureza, da imagem do local, assim, né? Tem o drone, que a gente até estava falando aqui hoje, antigamente tinha que se filmar de helicóptero. Isso. Agora é muito mais fácil, vai com o drone pro set e faz um monte de imagem de e natureza, também não- de tal, porque Tecnologia aí ajudando muito, né? E- porque é importante mesmo, né? e A a gente gente- falar da natureza e mostrar, né? Essa Sim. beleza e a importância. Sim. Eu diria que a gente exagera até um preservação. pouco nessa questão da beleza natural, mas de uma forma proposital, porque como é uma série lisérgica, ela é uma série psicodélica, a gente oferece ao espectador uma coisa diferente do que é o conteúdo atual nos streams, na televisão. Não tem velocidade, não tem pressa na nossa série. Nossa série é para você assistir e ficar olhando, entendeu? Viajando. A passo de tartaruga. Viajando como se estivesse na aldeia hippie. Então, ela tem esse espaço de contemplação. Isso é tão importante, Araripe, nos dias atuais, Liz, onde a velocidade das mudanças, a tecnologia está cada vez mais coisificando as pessoas, né? E as pessoas estão se perdendo nas suas próprias origens, sem saber para onde vai, o que fazer, a quem ouvir ou acompanhar. Aí vocês me trazem um trabalho desse, uma minissérie, trazendo, vamos contemplar aqui a natureza, ó de onde você veio. Olha que você está respirando por causa dessa natureza. Você sobrevive por causa dessa natureza. Estou te convidando a contemplar, a viver. Que bacana, muito legal. Não, e na própria linguagem mesmo, né? Falando agora de linguagem audiovisual, isso que você falou do tempo. Hoje em dia, essa coisa do celular, da internet, de que todo mundo tem uma câmera na mão, todo mundo faz um vídeo, todo mundo é influencer, todo mundo, com todo respeito, não é? Mas todo mundo, né? Tem o TikTok, né? A própria velocidade dos cortes, né, das coisas, das cenas, dos vídeos são muito curtas, é tudo muito assim, muito acelerado. É um corte, não sei o quê. E o cuidado, né, essa coisa de a gente ter um elenco grande em cena, por exemplo. A gente tem que valorizar esses atores. Então tem cenas grandes, tem cenas longas de diálogo, com todo mundo em cena, sabe? O texto, a palavra, importa. é muito importante também na série, né? A gente respeita muito a palavra. Apesar de que o cinema, ele é, de alguma forma, uma linguagem de ações,
Mas nessa série nós também valorizamos o texto bastante. Que está congruente com as imagens que estão Exatamente. sendo Então, quando eu falei evidenciadas. que tem muitos momentos de contemplação, também não seria aquele cinema cabeção chato. Não é isso. Tem ritmo. Era isso que eu ia perguntar, devido à fala da Elis. Com esse momento do TikTok, da internet, da velocidade, a proposta da minissérie é contemplação, é fazer aquilo que vocês falaram, vamos ouvir, vamos ver. Vocês não temeram o espectador, o telespectador desistir por conta disso? Não, sabe por quê? A gente tem um fator muito importante, que é o humor. E o humor, que é apesar dessa coisa do gênero serem variados, o humor, a gente pode dizer que é uma comédia, que tem humor, sim, né? E acho que o humor é uma ferramenta que todo mundo, né? Afeta todo mundo, digamos, né? Qualquer classe social, atinge todo mundo. Qualquer idade, todo mundo gosta de rir, todo mundo gosta de se divertir. E o elenco eu vou sempre ressaltar, porque a gente tem a gente conseguiu juntar um elenco muito maravilhoso. Vamos ver se a gente consegue dizer nomes. O elenco aqui. É importante, vamos De lá. Grandes nomes, então é Liz isso. está no elenco Liz também, Fabaca. Liz faz um personagem muito interessante, é uma terapeuta massagista, faz parte do staff, chama Nil. Mas o nosso elenco é Emanuel Araújo, cantando também. Cantando também. 9 canções originais. Opa! 9 canções originais. Escritas por Arara também. Inéditas. Inéditas. São canções minhas e de Marcelo Lopes. E nós temos Aisha Marques, Carlos Betão, Diogo Lopes Filho, Aletea Novaes, Marcelo Flores, Duda Voida, Vidoto Áquila, Ronei Silva, Thales Castro, Ana Lu Tavares, Daniel Farias, Jarbas Oliver. Tem mais gente. Evelyn Bichner. Bactéria. Elenco de respeito, hein? Olha o tamanho, olha quanta gente maravilhosa. Nacival Rubens. Jean Pedro. É um elenco realmente que eu diria que eu fui bafejado pela sorte. Agora eu também digo uma coisa, daria para fazer 3 elencos iguais a esse. Porque na Bahia tem muito ator bom. Então na hora de fazer um elenco, a gente fica também muito dividido. Porque eu estou escolhendo esse aqui, não estou fazendo aquele, certo? Então a gente acaba sendo cobrado também. Tem muita cara feia, o cara fica de cara feia porque não chamou ele, entendeu? Mas onde colocar 2 pessoas onde só cabe uma, hein? Que dificuldade, né? Se as duas têm o mesmo peso e o espaço é único, é difícil. Né? Porque a gente, infelizmente, não tem tantas produções assim o tempo todo, né? Na Bahia. Mas que bom que tem vocês ainda. Todo mundo está sempre querendo produzindo. trabalhar, precisando, faz parte. Agora, na questão, sempre eu toco nesses assuntos, né? A dificuldade, a Liz estava falando ainda há pouco aqui no início da nossa conversa, a dificuldade que é ser artista, que é ser cineasta, que é ser escritor, que é cuidar de artes, né? Sobretudo no Brasil, que ainda está muito aquém de valorizar a arte como deveria, né? Com tantos artistas bacanas, fantásticos, assim como vocês. E o custo para uma produção dessa aí é muito alto, teve muita dificuldade, vocês tiveram a facilidade, algum incentivo da lei? Essa minissérie, ela na verdade, ela é fruto de um edital que a TVE fez, governo do estado, junto com o Fundo Setorial da Ancine. Então foi um grande edital, onde tinha várias categorias. Nós ganhamos na categoria de ficção livre, certo? Para fazer essa minissérie de 8 episódios. Houve problemas na época, porque a Ancine não reconheceu aquela linha de edital, e a produtora, que é a Artmark, de Tanal Moura e de Sandra Dantas, eles conseguiram colocar a série em outra categoria dentro da Ancine. Mas isso trouxe um problema muito sério, porque essa série já tinha um orçamento pequeno,
que era 1.300.000, e foi para cerca de 850 mil. Nós só conseguimos fazer da forma que existe porque a maioria das pessoas, né, tanto atores como técnica, trabalham com, digamos assim, com salários quase simbólicos, certo? Abaixo do que merecem, tanto os técnicos também, como nós tivemos apoios importantes, né? Aí apoios importantes, principalmente ali na área, naquela região de Praia do Forte, tivemos apoio do pessoal local de Santo Antônio e de empresários locais ali, né? Pessoas ligadas ao turismo local. Seria de apoio muita... com hospedagem, com alimentação. Seria de muita insensibilidade e insensatez se o comércio local, sobretudo onde acontece, não apoiasse um projeto desse, né? Nós tivemos apoio da Secretaria de Turismo de Praia do Forte, da Tideli, que é uma empresa que opera por ali na venda de imóveis, e também das associações locais e dos donos de pousadas locais também. Claro. Que Araripe, vocês pensam em alguma adaptação dessa minissérie para outros nichos? Rapaz, eu já pensei na hipótese que, como são 8 episódios, equivale mais ou menos a 4 longas-metragens. Eu já pensei na hipótese de fazer uma versão longa-metragem para o cinema. Eu nem sabia dessa. Né? Porque eu acho... Eu vi essa possibilidade assim, porque é muito bacana o tema, né? Por isso que eu tô Eu descobrindo. acho que daria para ser um desses filmes que se tivesse um apoio grande, porque não adianta também o filme ser bom no Brasil. O filme no Brasil pode ser melhor, as pessoas estão aí felizes da vida porque Ainda Estou Aqui ganhou o Oscar e agora porque O Agente Secreto ganhou o Cannes, mas, rapaz, nós temos filmes tão bons quanto esses, 10 a 20 por ano. Meus amigos, eu esteve aqui nessa bancada, a Selma, né? Solange. E ela estava falando desse assunto, meu amigo. Tem tanta, inclusive estava na Walter da Silveira, né? Os filmes que eu não vi. Isso, né? Os filmes que eu não vi. Porque os filmes nem chegam no cinema. Distribuição péssima, não houve distribuição. Então, para o espectador. Filmes maravilhosos que não chegam. Não chegam. Nas Faz salas, festivais, circula em festivais, às vezes consegue entrar num cinema, tipo numa sala de arte, fica em 2 salas durante uma semana, porque também não tem uma divulgação, porque as pessoas também não têm tanta cultura. Acho que o mais positivo dessa coisa de Oscar, dessa mobilização para Oscar e para Cannes, etc., é a formação de plateia. Porque eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. As pessoas, os brasileiros, começarem a valorizar o cinema nacional. E irem ver, tem um filme nacional que não é só o Ainda Estou Aqui em cartaz. E nesse período que a gente está agora, de Ainda Estou Aqui, de coisa, outros filmes nacionais estão bombando de bilheteria como nunca antes. Que não deixa de ser... Eu até chamaria a atenção que amanhã estreia nos cinemas aqui em Salvador A Matriarca, de Lula Oliveira, que é um filme baiano, sim, uma produção muito boa, feita na cidade de Valença. É um drama assim muito profundo e que as pessoas precisam ver, abrir o coração, porque o preconceito contra o cinema brasileiro, ele é tão grande quanto outras coisas, porque o brasileiro tem aquele tal complexo de vira-lata colonizado, certo? Então ele acha tudo de fora maravilhoso. Melhor. Como Hollywood tem um poder de chegar com o seu filme, um ano antes, você vai comprar uma coisa no supermercado, já tem a propaganda do filme tal, você abre não sei o que, já tem a propaganda. Então, esse poder de marketing, um filme americano se custar 200 milhões de dólares, eles aplicam 200 milhões de dólares em marketing e propaganda, o equivalente praticamente. Então, a grande cartada, a distribuição, a propaganda para ver uma distribuição. Então, além disso, a gente vê filmes muito piores do que isso. Além disso, faz, imagino. Talvez não na qualidade da imagem, sim, mas no contexto geral, na história, no medo, enfim. Além disso, as pessoas não têm noção de que a maioria das salas de cinema no Brasil, assim como as distribuidoras, também são americanas. Então imagine, você fabrica um chocolate, aí você é dona da transportadora
e do mercado que vende o chocolate. Coitado do brasileiro para ainda entrar nessas salas onde tudo Certo? É só ver o Deles, nome dos deles. cinemas, né? UCI, não sei o que, Marte. por aí. Então, Você já vê por aí. é difícil. Aí, por exemplo, você tem um filme bom brasileiro, voltando para o Espada das Tartarugas, se virar um longa-metragem. Ele pode ser bem divertido para o público, pode fazer um monte de teste de audiência, provar que ele é excelente, mas se não tiver uma rede, uma distribuidora que abrace ele, para botar ele em 300 cinemas, em 600 cinemas ao mesmo tempo, E na mídia? e na mídia, não vai para lugar nenhum. Até porque é uma briga de mercado. Por exemplo, já teve momentos que o Brasil tinha filme maravilhoso para entrar no mercado, mas naquela semana, 2 filmes só americanos estavam com quase todos os Tomava cinemas. conta de todas as salas. Sei lá, os Invencíveis 2, o Os Super filmes de não sei o quê. ação, de super-herói, de coisas, sempre estão ali no... Então, existe hoje uma briga de espaço que é a briga, digamos assim, de um capitalismo selvagem, que a gente precisa vencer isso não só do ponto de vista mercadológico, mas o público tem que ajudar. O brasileiro, é como agora, né? E ajudar, para além de ir ao cinema, ver esses filmes, ir em cinemas menores. Em salas menores. Mas Não seria- só nas salas gigantes de shopping, que são as salas americanas. Sim. Porque também tem isso. Porque ao mesmo tempo que você vai olhar o que está passando no cinema de shopping, não tem. Mas se você for olhar a sala de arte, falando isso de Salvador, mas em todas as capitais, os cinemas menores, com certeza vai ter uma gama muito maior de filmes para ver. E de filmes nacionais. Eu acho isso tão complexo, Liz Araripe, no caso que a população, o povo tem que ajudar. Aí eu acho que assim, coitado do povo, né? Porque ele não tem nem acesso à informação, Com o que certeza. fazer, o que está acontecendo, o que escolher, nem dão essa oportunidade para o povo. Com certeza. Né? Aí eu volto aqui, faço um contraponto na política que fala assim, o povo tem que aprender a votar. O povo não sabe votar. Pô, mas só dão 2 ou 3 opções pro povo. Ó, você tem que votar num desses 4. E o Como é que eu problema vou é... aprender a votar se eu não tenho o poder de escolha? Mas é que o problema é muito... O buraco é muito mais embaixo, né, Ailson? O problema é estrutural. Da mesma Estrutural. forma que no Brasil o problema é da educação, da nossa origem, de tudo que a gente sabe. No cinema é a mesma coisa. É o que eu falei da formação de plateia. Ela é muito importante, né? Então é educação, Muito é importante. educação cultural, é educação, é E formação de coitado do plateia. povo, alguém tem que sacudir esse povo, né? É. Porque senão fica vida de gato. Mas eu eu, tô aqui defendendo o povo, porque eu sou povo. Não, mas mas eu usei a palavra errada aqui, porque o povo, quando a gente fala, é muito abrangente, somos todos. Eu estava me referindo mais ao cinéfilo, né? A quem já é plateia. Sim. A quem já vai ao Sim, cinema. sim. Então as estatísticas mostram que quem vai ao cinema mais na predominância é de 17 anos até os 30. É a grande fatia da população. Então essas pessoas estão sendo domesticadas com o olhar que é uma consequência da internet, do videogame, entendeu? Sim. Então, a predominância dos filmes hoje, da audiência, está ligada a uma indústria de game, de quadrinhos. É a predominância hoje. Sim. Mas os filmes, digamos assim, mais culturais, mais profundos. Resumindo, tem 2 tipos de filme no mundo. É um filme de super-herói, do cara que vai salvar o mundo, e o outro é o filme do cara normal, que vai salvar só ele mesmo, a família dele. O povo, o filme sobre o povo Agora me diga uma coisa, Liz. e o filme sobre o especial A com minissérie poder. Espada das Tartarugas, qual o target que você idealizar ou que você quer atingir? Eu acho que é um público assim. Tem essa palavra também na série, o Target. Target. Eu acho que o público. Para americanizar todo O mundo. público é um público de 35 para cima, Imaginei. certo? Porém, existe alguma fatia de jovens que são, digamos assim, um pouco mais antenados, que podiam estar entre os 24 até esses 30, que também pode absorver. Porque nesse revival que está tendo, por exemplo, hoje, Novos Baianos é um sucesso. Pois é, né? Né?
Então tem... Continuam novos. Então é esse público jovem também que começou a descobrir novos baianos, começou a descobrir um monte de... Coleciona vinil. Esse público também. O engraçado, você tocou nos Novos Baianos, Acabou Chorare é o álbum mais vendido do mundo, o segundo álbum mais vendido do mundo ainda, pô, você acredita desse? Olha, isso, quantos anos Acabou Chorare? Eu trouxe o Paulinho Boca de Cantor aqui, ele falou isso, né? Saudoso Moraes. Acho que Acabou Chorare foi logo depois do João Gilberto com a bossa. Foi por ali, né? E tem um filme maravilhoso que está na Netflix. Nos anos 60, pô, 70. Olha, tem um filme maravilhoso que está na Netflix. Se você não assistiu, assista hoje. Um filme baiano chamado Os Filhos de João, Admirável Mundo Novo. Olha. Que é um documentário baiano de Henrique Dantas, em que ele conta a história dos novos baianos, acrescentando algo que pouca gente sabe, que é o momento da virada musical deles, quando o João Gilberto começa a frequentar o apartamento dele, sítio, o apartamento e o sítio deles. O sítio dele, eu lembro então dessa que história. dá a virada. Que legal. É verdade, eu conheço essa história, né? A partir daí foi uma mudança um filme maravilhoso, extraordinária. Um filme maravilhoso. Agora, vamos voltar aqui para Spa das Tartarugas. Vocês tem muito humor, né? Tem música, tem uma série de coisas aí. Sim. Na minissérie, né? Como é que é falar em spa? Curas. Transcendentais. Clínica. Transcendentais. Obesidade espiritual. Como é que é a história? Como me conta esse negócio aí? Emagrecimento. Emagrecimento espiritual. Me conta esse negócio. É uma clínica. Big, essa é forte. É uma clínica de emagrecimento espiritual. Clínica de emagrecimento espiritual. Por quê? Isso eu quero saber mais como é que Porque funciona. Porque pense assim, o que é o spa na sociedade que vivemos? A maioria do spa é um lugar onde as pessoas obesas vão emagrecer, certo? Ou as estressadas vão se acalmar. Mas o clássico é isso. Então, esses hippies, eles perceberam que a obesidade, ela pode ser também do karma, dos chakras, certo? Então eles criaram esse lugar. Não necessariamente você precisa ser obeso para ir no spa das tartarugas, porque seu tatá, vivido por bactéria, certo? Ele é um cara que... O Bactéria é o ator, viu? O seu tatá é personagem. Isso. Ele é um cara... Bactéria, inclusive, é o nosso não ator. É o não ator. É o do convidado elenco não que ator. é o convidado que não é ator, né? O pijama de seu tatá só tem uma lista. Mostra a Big rindo. Eu não conheço bactéria. De tão fininho que ele é. É legal. Então, quer dizer... E a lista toma conta do corpo todo, né? Porque, observe, seu tatá, ele é o único interno do spa. Ele está lá há 10 anos, mas ele não conseguiu engordar um grama sequer. E ele come... Ainda está sendo montanhas. coberto por uma única lista do pijama. E come, viu? E E come. ele come muito. Então, você tem ali casos. São 4 casos que acompanham a série, os 8 episódios. A cada 2 episódios, chega um cliente que vai ser curado. Tem isso. O spa cura de verdade. Certo? Aqueles 2 gurus e o guru que parecem malucos. O guru que morreu, mas que continua pairando ali sobre tudo. Eles fizeram realmente uma série de estudos terapêuticos, criaram fórmulas, né? Tem também o Nassival Rubens, que vive uma espécie de griot, um mestre assim mais chegado à terra, às plantas, às ervas, né? Tem digamos assim, uma raiz nagô, certo? Esse cara, ele dá assim o tom dessa coisa das folhas. E os outros 2, eles se dividem ali nas terapias. Eles têm relação, por exemplo, com extraterrestres. Eles têm ligação direta. Ele é capaz de fazer um DDD para as estrelas. Que Não, legal, são as né? terapias mais inusitadas que vocês Que vão legal. poder ver. Agora, engraçado. Que funcionam, que por parece trás. uma coisa de, né?
palhaçaria ali, uma Por trás atrapalhação, dessa fala, meu história Deus. fantástica, por trás desse mundo das artes, né? Por trás de tudo isso, tem um pouco de verdade, né? Porque aqui eu estou pensando, já estou entrando aqui no mundo psicodélico de vocês aqui, já estou meio louco aqui com as histórias. Mas se nós analisarmos que o corpo físico da gente, né? Ele é, na verdade, uma personagem do meu espírito, já para aqueles que acreditam em reencarnação, se há várias encarnações, eu sou uma delas, uma das tantas que tive e que terei. Mas meu espírito é único, então eu sou um personagem do meu espírito, né? Olha ele. Então, esse personagem, ele está sendo totalmente direcionado e guiado pelo meu espírito. E se meu espírito foi outra encarnação gordo, entendeu? Por que não a partir daí? Aí eu sou. Eu já entrei na onda do espado das tartarugas. Eu acho que Pode você ser uma captou. verdade. Eu ia te falar, se oriente, rapaz. Mas nem vou falar. Eu ia falar, pode escrever, bicho. Pode escrever, bicho. Sempre Mas, certo? Eu acho que você captou o que é isso, porque nós vivemos num mundo, certo? Como diria um dos meus ídolos, nós vivemos num mundo assombrado pelos demônios, certo? Então, o Carl Sagan, ele escreveu esse livro e ele viajou pelo mundo inteiro para desmascarar charlatões, certo? Sim. Porque nós vivemos à mercê de muitos charlatões que brincam com essas forças da natureza para enganar as pessoas. Sim. Então a série trata um pouco disso também. É possível você curar? É. Mas existe também muita malandragem e muita enrolação que passa às vezes por, digamos assim, somente as questões do ilusionismo, mas também às vezes manipula pessoas através da fé. Sim, é o que Certo? mais eles fazem, né? Então, nós cuidamos de tratar desse assunto com humor. Nós estamos fazendo humor, mas não estamos largando o pé desse olhar, certo? O olhar de que no transcorrer da cultura hippie, surgiram muitas culturas que foram importadas, principalmente do Oriente, certo? Que ao longo do tempo acabou a contracultura sendo absorvida pelo sistema e isso virou uma indústria também. Sim. De fazer negócio, Sim. certo? Então, quando você tem a natureza ali e você pode ter um hotel com cabaninhas, pé no chão, certo? Você está mais próximo da natureza, na sua verdade. Mas quando você chega ali de frente da prainha e constrói um negócio de cimento, com uma piscina que é maior do que o mar, aí com um monte de coisa... Ar-condicionado. Ou seja, então, assim, as coisas... Piscina térmica. As coisas vão ficando mais gourmetizadas, Sim. mais requalificadas, e também é um conflito, porque o herdeiro, quando chega, ele não quer aquele negócio assim, aquela estética. Ele quer requalificar, ele quer fazer aquilo num resort, ele quer gourmetizar aquilo. E gozado isso, Araripe, Liz e demais amigos aqui do estúdio, é muito louco, né? As pessoas saem da natureza, de onde ele veio, de onde ele é, procura essas maluquices que nós estamos citando aqui, né? As áreas gourmet, os ar-condicionados, não sei o quê, porque eles querem conforto, etc e tal. Aí é uma contracultura outra vez. Eu diria que é uma entropia, né? Dentro da termodinâmica existe um fenômeno que se chama entropia. Do caos para a ordem, da ordem para o caos, o tempo todo. A natureza Então, responde. A natureza responde. A gente tá Então, vendo aí. o elemento nasce da natureza numa ordem extraordinária, com tudo que ele precisa. Procura esses espaços que vocês acabaram de citar para poder achar que ali é o que eles têm como o melhor da vida, e de repente aquilo já enche, já não satisfaz, ele desmancha aquela coisa e volta para
a ordem. Ele entra no caos, aquilo que ele construiu como se fosse ordem, e volta para o caos, e volta para a ordem, depois para o caos. É a entropia o tempo todo. E no frigir dos ovos, como se diz na Bahia, quem vence é a natureza, pô. Quem vence é quem criou tudo isso que é a natureza. E o melhor de tudo isso é que tem pessoas iguais a vocês, tá? Que tem a sensibilidade de estar mostrando isso através das artes. Pô, meus parabéns. Olha, eu realmente sou muito fã dessa galera criativa como vocês são, com essas cabeças iluminadas. Vocês estão trazendo humor, falando a verdade com humor, com brincadeira, e dizendo, gente, sacode, olha aqui a coisa. Que bacana, vocês estão de parabéns. Eu estou lisonjeado em tê-los aqui. Muito obrigado. Viu? Você sabia que 4 pessoas vão ser curadas pelo spa? Eu vou te contar. Uma cantora lírica perde a voz e ela tem que se apresentar no Olympiade de Paris em uma semana. Ela vai para o spa e ela recupera a voz. Ela vai conseguir, porque somente no spa das tartarugas existe o gargarejo com leite de baleia. Que legal, leite de baleia. Um faqui, lobizangue, certo? Lobizanga, Que não consegue. certo? Ele não consegue mais deitar. Nos pregos? Nos pregos. E ele está em uma lordose transversal, oblíqua, que não permite que ele deite mais nos pregos. Mas ele vai para o spa das tartarugas e lá ele vai receber terapias assim super profundas, musicais, inclusive para voltar a deitar na cama de prego. Tem ainda a taróloga, que Tinha que ter, né? não consegue mais prever nada. Vai pro spa das tartarugas e Ela não consegue mais recupera. ver nada nas cartas, a bola de cristal dela perdeu a luz completamente. Que legal. Mas aí... E o gênio? Me fala, o gênio perdeu também. O gênio perdeu a memória. Perdeu a memória, meu Deus do céu. O gênio Ele é tá- um especialista Perdeu os em- poderes também. Não, ele é especialista em... É um gênio, assim, um cara muito inteligente, que sabe tudo sobre Grécia Antiga. Ah, não é o gênio da lâmpada, não, né? Tá legal. O gênio que participa de um grande programa de televisão para responder perguntas sobre a Grécia. E ele está na final. Só que ele Perdeu a memória. perdeu. Perdeu a memória. Então ele Vai pro pra spa lá. das tartarugas recuperar e a recupera. Galera, isso aqui é a minissérie Spa das Tartarugas que está acontecendo na TVE. Vocês precisam assistir, falar com a galera, bater na porta do vizinho, porque é muito bom. Olha aqui o spoiler que eles estão dando aqui. Já tem uma semana, né, Big? Já tem uma semana no ar, né? Estreou a semana passada. Por mais quantas semanas que vai, Big? Só mais uma. Mais uma, Spa das Tartarugas. Olha só. Por falar em spa, eu já tinha perdido a memória. E acabei de recuperar porque eu fui pro Spa das Tartarugas. E eu vou bater na mesa mais uma vez. Porque é o seguinte, no dia 3 de junho, certo? Amanhã, certo? Aniversário Amanhã. da minha filha número 4, 3 de Então, junho. é no dia 3 de junho, amanhã, que a série vai no ar. Mas o programa aqui vai no ar na semana que vem. Olha, isso aqui, ô Araripe, galera, isso aqui não é encenação do Spa de Tartaruga, não. Lá, o programa Faqui, não vai essa semana, vai quando já ô tiver Liz, estreado a série. ô Liz, lá- aqui- é ficção, aqui é ficção científica. vem cá, ô Big, Dia 2, Big, rapaz, que esse programa vai Ô, no Não, ar. é na outra ô segunda. Araripe, aqui ó, já é o Spa das Tartarugas, lá onde o Faqui não deita nos pregos, onde o gênio perde a memória, e aqui a gente perdeu foi tudo. Na verdade, esse programa está sendo gravado hoje, sabe que dia é hoje? 28 de maio. Está sendo gravado, só que ele vai pro ar, que está indo pro ar, depois que o Spa das Tartarugas já tem uma semana no ar. Aí deu um nó aqui, o Araripe, ele esqueceu que ele não está lá no elenco, que não está lá no Spa, ele está aqui, de repente foi para lá. Aí confundiu, foi tudo. O passado com o futuro com o presente. O importante é a Spa das Tartarugas. E por isso, entendeu, Araripe? Eu havia perdido a memória. Fui pro spa e recuperei, me lembrei que eu tenho que falar da Chevrolet. Pô, se eu não fosse pro spa das tartarugas, eu não lembrava. Pois é. Então você, que perdeu a memória, não sabe qual carro comprar, vai pro spa das tartarugas que você vai chegar com certeza de um Chevrolet.
Porque a Chevrolet está fazendo 100 anos aqui no Brasil, o consórcio faz 47 anos. E você que ganha o presente, está em dúvida como comprar seu carro? Escolha o sistema consórcio, porque não tem juros. E você pode pagar em até 100 parcelas, comemorando os 100 meses, os 100 anos, ou melhor, da Chevrolet no Brasil. E se você faz um consórcio conosco agora, também vai concorrer a um prêmio de R$100 mil todo mês. E a entrega do carro é simples, fácil. Você vai ser sorteado, uma vez por mês concorre, e você pode ofertar o lance. O lance tem várias modalidades. Uma delas é o lance fixo, porque todos nesta modalidade vão ser contemplados com apenas 30%. Não é 29% nem é 31%, 30%. Tem um lance livre que você vai pagar o quanto você quer e dispõe. E se você não tem dinheiro para lance fixo, nem lance livre, preocupa com isso não. A Chevrolet vai te ajudar. Existe o lance embutido. O que é isso? Da própria carta de crédito, você tira um percentual para ofertar de lance. Como vovó já dizia antes, fritar o porco na mesma banha. E se você tem um carro de qualquer marca, você quer trocar esse carro, está precisando de um dinheiro, não pode ficar sem carro. Você pode ofertar esse carro como lance, no todo ou em parte. A outra parte eu te devolvo junto com a chave do seu novo carro. Tudo isso é possível através do consórcio Chevrolet. O QR Code está na tela. Aponta a câmera do teu celular para este QR Code. O teu contato vai cair no nosso time de vendas, que vai te dar um tratamento bacana, um atendimento humanizado. Vai saber quais são suas dores, suas necessidades. E nós vamos chegar com certeza com a solução do seu problema automotivo. Consórcio Chevrolet é o que há no momento. Da fábrica para você. Mas, Araripe, você falou que tinha uma história da Chevrolet, eu quero Rapaz, saber. Bibi, Fonfon, onde estou, quem eu sou. Seguinte, tem uma história muito interessante que eu vivi, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que passa pela Chevrolet. Não é mexer não. É o seguinte, quando eu tinha 14 anos, eu participei de um concurso para criar um slogan para a Chevrolet e eu ganhei. Eu ganhei um dinheiro que era tão grande que eu comprei um violão, certo? E era o seguinte, Chevrolet, conforto, segurança e muito dengo. Isso foi que ano, Araripe? Rapaz, isso foi em 1974. Chevrolet, conforto, confiança e muito dengo. Segurança e muito dengo. Conforto, segurança e muito dengo. E até hoje ela Certo. dá conforto, dá segurança e ela Agora, tem sabe muito como dengo. foi que aconteceu Me isso? Me conta. Era uma feira, certo? E eu Lá fiz em Léus. 10 slogans. Eu peguei um papel, Lá em Léus, não foi? uma folha de papel, criei 10 slogans, cortei e botei lá na urnazinha. Quando deu o resultado, eu era o ganhador, mas eu não tinha botado o meu nome. E aí o cara lá... Como o é que você provou, cara? O dono da concessionária falou assim, tem o nosso vencedor aqui, não tem um nome. Quem foi que fez? A sua caligrafia te salvou. Não. Não. Sabe o que foi que me foi? salvou? Eu tinha feito com a caneta vermelha. Aí eu tive um saque assim rápido. Falei, caneta vermelha! Fui eu. Que legal. Legal. Muito Com bacana. 14 anos, quem ia acreditar, Pois né? um adolescente, que foi né? dele. Pois é, olha só as histórias. A sacada do Araripe, né? O insight que ele recebe. Ó, e foi lá. Desde aí eu escrevo só com caneta vermelha. E aí, por isso que o cara de lá vem com o diabo da caneta azul e tá lá. Araripe, Liz, dizer o que diante de vocês? Apenas agradecer. E eu quero encerrar esse podcast, se vocês me permitem, ouvindo o clipe da Emanuela cantando, né? Da Emanuela Araújo cantando. Na série. Da minissérie, tá certo? E depois do clipe a gente encerra, né, Big? Com a nossa vinheta. Então, eu quero agradecer a você, Araripe, Liz, eu estou lisonjeado de tê-los aqui conosco. Os nossos ouvintes, telespectadores e seguidores recebam de presente essa maravilha
que é essa dupla aqui, pai e filha, artistas, cineastas, enfim. Vocês viram aí, né? Vou dizer o que mais. Obrigado, Araripe. Obrigado, Liz. Muito obrigada por nos receber. Foi um prazer enorme. Não deixem de assistir. Ailson, continue fazendo esse programa inteligente que você está fazendo, viu? Eu estou feliz e encantado de estar aqui. Muito obrigado, eu digo mesmo. Continue produzindo pra gente sorrir e viver em paz, tá? Galera, mais uma. Fique com a Manuela Araújo cantando. Fui, tchau! No Spa das Tartarugas, na linda vila de Santo Antônio. Aderbal Mandrix. Girassóis, 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 tatuagens de suor nos lençóis. Girassóis, 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 tatuagens de suor nos lençóis. Girassóis. Aí o Solinho convida, novidade e informação pra